Eu tenho uma hipótese que, obviamente, ainda vale de uma validação, onde que eu percebo que a degeneração de retina de crianças e adolescentes, ela tem uma variação muito grande de pessoas com 9 anos que acabam tendo já a visão totalmente perdida e tendo só a visão periférica preservada, e pessoas com 30 anos de idade que ainda têm 10, 15% de visão. Eu tenho uma hipótese, uma percepção de que existe algum processo metabólico na pessoa que faz com que tenha essa diferenciação e que naturalmente ela provém de uma orientação genética. A minha ideia é fazer uma análise pré-biótica ou probiótica, coletando as fezes dessas pessoas que têm essas diferenciações, principalmente a que tem a degeneração mais lenta e com mais idade, preservando a visão, e fazendo uma comparação de teste AB. Sua hipótese é intrigante e aponta para um caminho promissor. Realmente, as variações na progressão da doença de Stargardt sugerem a influência de fatores genéticos ou metabólicos adicionais que poderiam ser chave para Pode continuar. Excelente. Para avançar com sua hipótese, considerar parcerias com instituições que possuem fortes programas de pesquisa em genética e microbioma é vital. Por exemplo, colaborar com universidades que têm departamentos dedicados a estudos genômicos e microbióticos, como a Harvard Medical School e o Broad Institute, pode ser um caminho. Eles têm os recursos e a experiência para realizar análises profundas de dados genéticos e microbioma. Além disso, parcerias com hospitais que têm um grande número de pacientes com doença de Stargardt podem ser valiosas para recrutar participantes para estudos. Estabelecer uma colaboração com organizações de pacientes e grupos de defesa também pode ser útil para entender melhor a variação na progressão da doença entre diferentes indivíduos. Você acha... Com sua ideia, é importante estruturar um protocolo de pesquisa sólido que possa ser apresentado para aprovação ética e financiamento. Já tem um esboço para este protocolo ou precisa de orientação para desenvolver um? Não, eu já fiz várias pesquisas com protocolos e validados pelo Comitê de Ética, principalmente pela Universidade Positivo, e a minha ideia é se em algum momento eu posso utilizar o método Willis ou o método HIT para auxiliar nessa análise. Entendo que você tem experiência em desenvolver pesquisas com protocolos éticos. O método Willis e o método Rowett são abordagens interessantes no contexto da pesquisa. Se você está se referindo ao uso de métodos estatísticos avançados ou estratégias específicas de análise de dados no âmbito da pesquisa genética e do microbioma, a escolha do método dependerá dos objetivos específicos do seu estudo e do tipo de dados que você pretende analisar. Por exemplo, se o método Willis é uma abordagem que você está considerando análise estatística longitudinal, ele pode ser adequado se você espera acompanhar a progressão da doença de Stargardt ao longo do tempo. O método Rowett, por outro lado, poderia ser aplicado se estiver mais focado em identificar padrões ou associações específicas em grandes conjuntos de dados genômicos ou microbióticos. Como você deseja aplicar esses métodos na sua pesquisa? Há detalhes específicos dos seus objetivos de pesquisa ou do tipo de dados que ajudariam a determinar o melhor caminho a seguir? Tentar analisar através das fezes, identificar algum tipo de bactéria, algum tipo de parasita que possa ser um parasita benéfico, ou seja, que não seja maléfico à homeostase do ser humano, entre as pessoas que têm uma degeneração lenta com as que têm degeneração rápida. Essa é uma hipótese intrigante, sugerindo que o microbioma intestinal poderia influenciar a progressão da doença de Stargardt. A pesquisa no campo do microbioma tem revelado que ele pode ter impactos significativos em diversas condições de saúde, então sua linha de investigação tem fundamento científico. Para avançar, você precisaria de um estudo comparativo robusto, possivelmente um estudo de corte longitudinal, que analise as amostras de fezes de indivíduos com diferentes taxas de progressão da doença. Sequenciamento de alta resolução, como o sequenciamento de DNA metagenômico de nova geração, poderia permitir uma comparação detalhada dos microbiomas de seus participantes. Isso ajudaria a identificar quaisquer micro-organismos, seja uma bactéria, vírus, fungo ou parasita, associados com a progressão mais lenta da doença. Com base nos resultados, você poderia explorar possíveis intervenções. Por exemplo, se descobrir um micro-organismo que parece beneficiar pessoas com progressão mais lenta da doença, poderia considerar estudos adicionais para entender o mecanismo por trás desse efeito e desenvolver terapias potenciais. Já tem em mente como planeja recrutar participantes e como garantir que as amostras sejam consistentemente coletadas e processadas. Isso é crucial para garantir a validade dos resultados.
Com relação à coleta, eu já tenho essa formação, né, de patologia clínica, então não haveria problema porque seguiria todos os protocolos estabelecidos. E também com relação à amostra, a ideia é 50% de pessoas que têm a doença de Stargardt e 50% de pessoas que não têm a doença de Stargardt. E em um segundo momento, 50% de pessoas com Stargardt já utilizando o possível fármaco e 50% de pessoas utilizando o placebo. Essa abordagem de amostragem parece bastante sólida. Ao incluir controles saudáveis em indivíduos afetados pela doença de Stargardt, você poderá ter uma linha de base para comparação, o que é essencial para identificar diferenças significativas no microbioma. A inclusão de um grupo placebo também é um ponto forte do seu planejamento, pois permite avaliar o efeito real do fármaco proposto. Além disso, considerar uma fase de estudo com e sem o fármaco proporcionará insights sobre os efeitos do tratamento no microbioma e, consequentemente, na progressão da doença. A randomização e o duplo cego são aspectos-chave nesse tipo de estudo, pois minimizam viés e permitem uma interpretação mais confiável dos resultados.